meia quadra. Nesse sistema, a primeira linha de marcação encontra-se próxima à linha divisória central da quadra. Vale destacar que na prática a localização desta linha de marcação pode variar, avançando um pouco na meia quadra ofensiva, a fim de fechar mais o ângulo de passe do portador da bola, o que não descaracterizaria o sistema meia quadra. Um quarto de quadra. Neste sistema, a primeira linha de marcação encontra-se próxima à metade de sua meia quadra. É o mais compacto do sistema de defesa, tendo como ponto forte as ações de cooperação defensiva. Em contrapartida, está muito vulnerável aos chutes dos adversários, exigindo a presença de um bom goleiro e defensores dispostos a bloquearem a trajetória desses chutes. Marcação de contra-ataque. Os contra-ataques são situações iniciadas pela progressão de forma dinâmica da equipe que recuperou a posse da bola, a fim de aproveitar um desequilíbrio da defesa adversária. Assim sendo, para evitar que este contra-ataque seja bem sucedido, a defesa precisa organizar-se através da adoção de comportamentos adequados descritos de uma forma geral a seguir. Para melhor explicação, utilizaremos dois exemplos. Numa situação de dois atacantes contra um defensor, o marcador deve, através de sua abordagem com deslocamento, fechar a linha de passe, induzindo a condução de bola para os corredores laterais da quadra, até um determinado local, onde haverá duas opções. Primeiro, deixar este atacante com a bola enfrentar o goleiro, que deve sair do gol fechando o ângulo e, consequentemente, o defensor flutuaria, ficando responsável por marcar o outro atacante. Ou segundo, tentar a abordagem para tomar a bola com o goleiro ficando responsável pelo outro atacante. Numa situação de 3 atacantes contra 2 defensores, estando a bola no corredor central, o defensor mais próximo deve abordar o portador da bola, induzindo o mesmo a passar a bola para um colega posicionado no corredor lateral, onde haverá um marcador, configurando naquele espaço uma situação de 2 contra 2, com o goleiro atento ao atacante que se encontra posicionado no corredor lateral oposto. Além disso, em todos os contra-ataques, os defensores que se encontram à frente da linha da bola deverão realizar um rápido retorno defensivo, deslocando-se pelo corredor central da quadra, para, posteriormente, adotar uma posição adequada. Vale destacar também que o goleiro deve jogar adiantado, estando atento para sair do gol para fechar o ângulo ou executar uma cobertura. Marcação com um jogador expulso, 3 contra 4. A primeira possibilidade tem como maior objetivo congestionar a frente da área, forçando chutes de longa distância ou um ataque pelas laterais. É considerada menos agressiva, pois há apenas um defensor na primeira linha de marcação, com os outros 2 posicionados atrás. Assim sendo, o defensor da primeira linha é responsável por toda a extensão lateral da quadra. Os outros defensores ficam responsáveis por uma zona recuada até a linha do gol, dividida lateralmente em 2 partes, uma para cada defensor. O primeiro defensor posiciona-se de forma a evitar passes laterais à frente da linha da bola e aborda o adversário com bola de forma a forçar sua condução para as laterais da quadra, a fim de induzi-lo a posições laterais desfavoráveis para finalização ou uma situação de igualdade numérica naquela parte da quadra. Porém, o nível de indução por parte desse defensor depende da posição do pé dominante do atacante e sua potência e precisão de chute. Os defensores recuados deslocam-se na direção da bola a fim de fechar os espaços por onde a bola possa passar. A segunda possibilidade
tem como maior objetivo dificultar as ações dos articuladores da equipe adversária. É considerada mais agressiva, pois para alcançar esse objetivo, há uma alternância de 2 defensores na primeira linha defensiva, com outro defensor posicionado atrás. Os 2 defensores ficam responsáveis por uma zona avançada, dividida lateralmente em 2 partes, uma para cada defensor, sendo que quando a bola encontra-se na zona de um destes, esse defensor aproxima-se e aborda o adversário, fechando principalmente o passe na paralela. Nesse instante, o defensor avançado do outro lado recua, fechando o espaço de um passe em diagonal para o meio. Além disso, simultaneamente, o defensor mais recuado desloca-se em direção ao lado da bola. Se a bola vai para o outro lado, as ações dos defensores apenas trocam de lado. Vale destacar que, apesar de importante participação do goleiro nestas situações de expulsão, mostramos alguns procedimentos básicos em que sua ação ficou restrita à proteção do gol e a uma eventual necessidade de cobertura. Há treinadores que preferem sua participação mais ativa, saindo do gol e marcando diretamente um dos atacantes avançados, quando estes estão nas laterais próximas à área. Caso seja adotado este comportamento, um dos defensores marcaria o seu correspondente, com a preocupação de flutuar numa posição recuada em relação ao goleiro para fechar o gol. Marcação contra goleiro-linha, 4 contra 5. A mudança na regra do futsal, que permitiu aos goleiros jogarem fora da sua área de meta com os pés, fizeram dos mesmos importantes elementos ofensivos da equipe. Estes passaram a atuar como jogadores de linha, a fim de se criar uma superioridade numérica circunstancial, gerando desequilíbrio defensivo para o adversário. Em decorrência disto, alguns sistemas e procedimentos foram desenvolvidos com o intuito de impedir as finalizações e progressões do goleiro. Apresentaremos a seguir 2 opções de sistemas defensivos utilizados contra o sistema ofensivo 3-2, baseados na marcação por zona. Sistema defensivo quadrado contra goleiro-linha. Na marcação em forma de quadrado, configura-se um bloco compacto com 2 defensores avançados e 2 defensores recuados. À medida que a bola é movimentada lateralmente, o bloco se movimenta acompanhando a trajetória da bola. O comportamento mais comum é a aproximação e abordagem do defensor posicionado mais próximo ao lado do pé dominante do goleiro, a fim de evitar que o goleiro conduza a bola para o lado que favorece uma posterior finalização. Esse defensor desloca-se procurando fechar a linha de passe para o atacante, que ficou inicialmente livre, enquanto os outros defensores procuram posicionar-se próximos e ou na frente dos respectivos adversários, de modo que o goleiro não tenha opções seguras de passe. Caso o passe seja dado para o atacante livre, a equipe deve realizar as coberturas defensivas com o defensor que abordou o goleiro executando o retorno pelo corredor central. Uma outra possibilidade é a aproximação e abordagem do defensor que se encontra do lado contrário de onde a bola foi passada para o goleiro, visando surpreender o goleiro, que está normalmente concentrado na bola. A partir deste momento, os comportamentos dos defensores são os mesmos da opção anterior. Sistema defensivo losango contra goleiro-linha. Neste sistema, forma-se um losango imaginário, com a equipe inicialmente posicionada com um defensor centralizado mais à frente, 2 defensores um pouco mais recuados e abertos, e um defensor centralizado atrás. Esta configuração inibe as ações de progressão e finalização do goleiro-linha, que possam ser realizadas no corredor central da quadra. Além disso, sua proposta inicial é de expectativa, ou seja, espera-se o erro do adversário. A partir da formação ofensiva 3-2 do adversário, esse sistema defensivo desenvolve-se da seguinte maneira: a bola estando com o goleiro, o defensor mais avançado, ou da primeira linha defensiva, número 5, aproxima-se abordando o goleiro a partir de um local definido previamente, geralmente entre a marcação meia quadra e um quarto de quadra. Os defensores da segunda linha defensiva, número 4, número 3, posicionam-se um pouco atrás, fechando o meio da quadra, evitando os passes diagonais rasteiros e de meia altura do goleiro.
e o defensor da terceira linha defensiva, o número 2, posiciona-se centralizado, geralmente próximo à marca da penalidade máxima. Quando a bola é passada para o ala direito da equipe atacante, o número 4 aproxima-se para fazer a abordagem, procurando fechar a intenção de passe deste atacante, estando atento principalmente ao passe em diagonal. O número 2 desloca-se para marcar o atacante posicionado no corredor da bola. O número 5 posiciona-se de forma a ajudar a fechar o passe em diagonal e, principalmente, bloquear um possível passe lateral para o outro corredor. O número 3, que era o defensor do lado oposto à posição atual da bola, desloca-se em diagonal para próximo da marca de penalidade máxima. Caso a bola volte para o goleiro linha, a equipe se reorganizará de forma que a posição inicial seja reestabelecida. Se a bola for passada para o jogador posicionado no corredor ofensivo esquerdo, os deslocamentos serão similares, ocorrendo apenas uma inversão dos defensores da segunda e terceira linhas defensivas que o farão.